Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a esse canal que lhe traz a mensagem que vem do alto. E no vídeo de hoje eu quero falar com você o seguinte: a paz, ela é uma escolha diária. Hoje em dia parece que qualquer coisa é capaz de roubar a nossa paz. Um estresse dentro de um relacionamento, um estresse no trabalho, um estresse familiar, algo que de repente não saiu como a gente esperava. Parece que muitas coisas hoje em dia são capazes de roubar a nossa paz. E então, finalmente a gente cai no maior erro que a gente pode cometer, que é dizer: quando tal coisa acontecer, eu vou ter paz. Então, quando eu tiver dinheiro, eu vou ter paz. Quando eu conquistar aquele carro, eu vou ter paz. Quando eu sair desse trabalho, eu vou ter paz. E a gente fica supondo que um dia, quando tal coisa acontecer na nossa vida, isso vai fazer com que a gente tenha mais paz dentro da gente. Só que, como eu falei no início do vídeo, a paz, ela é uma escolha diária. E dito isso, eu quero ler com vocês um trecho da Bíblia que me tocou muito. Então fica até o final desse vídeo que vai ser muito rapidinho e eu tenho certeza que essa mensagem vai edificar a sua vida. Mas antes, não esquece, deixe seu gostei nesse vídeo, compartilhe esse canal, se inscreva nesse canal para que o YouTube possa entender que esse tipo de vídeo é relevante para você e que ele possa lhe abençoar trazendo mais mensagens como essa. Mas bom, vamos lá. Em Marcos 4,35 diz o seguinte: naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. E de repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. E Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então, os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então, ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. E aí ele perguntou: por que é que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Essa história é uma história incrível. Essa é uma história muito incrível. Se você acredita nisso, se você acredita na história da Bíblia, receba ela no seu coração. Os discípulos estavam no meio de uma tempestade, estavam no meio de um mar agitado, e eles acordam Jesus dizendo que estavam com medo de morrer. E Jesus faz o mar e a tempestade se acalmar. E ainda pergunta aos discípulos por que eles possuem medo. Pergunta se eles ainda não têm fé. O que eu quero que você entenda com essa mensagem é que é o seguinte: ao entrar no barco com Jesus, os discípulos tinham uma missão. A missão era chegar ao outro lado, sair do ponto A e ir até o ponto B. Essa era a missão que eles tinham para poder cumprir com Jesus. Só que aí o seguinte: Jesus não falou que não ia ter nenhuma tempestade. Jesus não falou que talvez o mar estivesse grande. Em nenhum momento lhes foi dito que o mar permaneceria calmo durante toda a travessia. E ao se depararem com a primeira tempestade, os discípulos ficaram cheios de medo. A paz já não existia mais ali naquele barco. A paz não existia ali no coração daqueles discípulos. E enquanto havia uma tempestade, Jesus estava dormindo. Repito, enquanto estava tendo uma tempestade em alto mar. Uma tempestade, imagina, você num barco junto com alguém e no meio de uma tempestade a pessoa está dormindo, descansando. E por outro lado, os discípulos desesperados. E aí, agora que vem a pergunta: por que Jesus estava descansando naquele barco? A questão é que é o seguinte: Jesus, ele sabia que ele precisava chegar ao outro lado. Jesus sabia da missão que ele tinha. Para completar, Jesus sabia da missão que ele tinha, mas Jesus sabia que o Pai estava com ele, porque ele e o Pai eram um. Então não haveria o que temer. Então a conclusão que fica é: se você tem fé de que Deus te chamou para servi-lo, de que Deus te chamou para ter uma vida com Ele, de que Deus te chamou para ter uma vida próspera, não somente de dinheiro, mas também de ter uma vida em harmonia com a sua família, de ter uma vida feliz, de ter uma vida em relacionamento com Ele. Se você acredita que Deus te chamou, não precisa temer nada, porque Deus está com você. E não vai ser uma tempestade que acontece na sua vida que vai fazer você paralisar, não.
A tempestade não pode fazer você ficar com medo. A tempestade, você tem que saber que mesmo que ela venha, você precisa permanecer em paz, porque Deus é com você. O que Jesus pergunta aos discípulos? Jesus pergunta: vocês não têm fé? O que é fé? A fé, como eu já falei algumas vezes, está escrito na Bíblia. A fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. E por que Jesus pergunta isso? Porque se os discípulos tivessem fé, eles não teriam medo da tempestade. O coração deles não iria se desesperar. Então a paz que excede todo entendimento, a paz que não faz sentido aos nossos olhos humanos, à nossa compreensão humana, é uma paz que vem do alto. É uma paz que pode estar acontecendo qualquer coisa, mas você continua em paz. Ela foge à lógica, ela foge à razão, porque ela é algo que vem de outro mundo. É algo sobrenatural, vai além do natural. Porque essa paz é uma paz que vem do alto. Então, na nossa vida, na nossa família, na nossa semana, nós precisamos aprender a ter paz. A paz, ela não vai fazer com que o seu problema suma. Ela não vai fazer com que do nada fique tudo bem, todas as situações se resolvam. Mas pensa comigo, hoje em dia tem tanta gente rica de dinheiro, mas zero paz mental. Tanta gente perdendo a vida, tanta gente tirando a vida por falta de paz dentro da mente. Então não adianta você ter tudo se você não tem paz. E como é que você adquire essa paz? Descansando em Deus. A mensagem que eu falei no início do vídeo, a mensagem dizendo que a paz é uma escolha diária, ela é sim uma escolha diária, porque descansar em Deus é uma escolha. Você escolhe descansar nele. Mesmo que tudo diga que não, você escolhe descansar nele. E aí o seguinte, descansar em Deus não é você cruzar os braços e achar que tudo vai se resolver. Eu não estou falando disso, mas descansar em Deus é saber que, independente do que aconteça, Ele estará com você. Olha só que louco! Se dependesse unicamente e exclusivamente dos discípulos, o que eles iam fazer? Eles iam dar meia volta com o barco, iriam virar e iriam percorrer todo o caminho que eles fizeram de volta. Olha só que louco, eles não iam cumprir o propósito. Quando a gente depende só da gente, a gente às vezes falha. A gente tem nossas fraquezas, nossas limitações. E às vezes a gente deixa de viver coisas sobrenaturais por causa disso, por causa das nossas próprias limitações. A gente às vezes deixa de cumprir um propósito porque às vezes a gente tem medo, porque às vezes a gente não tem paz e acha que está dando tudo errado e não consegue ter essa paz, essa calma. Então você precisa entender que não é uma fase ruim que pode te afastar do propósito. Se você sabe que você tem que sair daqui, chegar aqui, você não pode deixar que a tempestade que está no meio do caminho te impeça de viver o novo de Deus. Então, não deixe nada roubar a sua paz. Escolha ter paz. Escolha descansar em Deus. E digo mais, não se esqueça que o tamanho da sua fé não se mede pelo que sai da sua boca, mas sim pelas suas atitudes e ações diante dos momentos difíceis. Em Filipenses está escrito: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, a paz de Deus, ela guarda o coração, ela protege a mente, ela te impede de enlouquecer. E é justamente por isso que ela vai além do entendimento humano. É por isso que ela não é algo natural. Ela é algo sobrenatural. Porque, novamente, ela vem do alto. Para finalizar esse vídeo, talvez hoje você esteja vivendo uma tempestade na sua casa, no seu trabalho, na sua correria, na sua família. Mas eu quero que você se lembre que, apesar do seu barco parecer estar afundando, apesar de estar entrando água dentro do seu barco, não esquece que Jesus está no barco com você. E esse barco não vai afundar, porque Jesus novamente está no barco com você e Ele é capaz de fazer com que qualquer tempestade cesse, qualquer ventania pare. E a paz, ela é uma escolha diária. Escolha descansar, escolha confiar, escolha crer que Deus já está cuidando de você e de que Ele sempre vai cuidar de você. Mesmo que o vento sopre, mesmo que as ondas batam no barco, permaneça firme porque Jesus está no barco com você. Escolha ter paz. E é essa mensagem que eu deixo para vocês hoje. Então, se essa mensagem te abençoa, se essa mensagem foi boa para você, curta esse vídeo e deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu relato.
diga o quanto ela te ajudou e, mais importante, compartilhe essa mensagem para que ela alcance mais vidas. E se inscreva no canal para que o YouTube lhe recomende mais vídeos como esse, a quase todo dia, um vídeo de Deus para sua vida. E eu espero que você possa cumprir o seu propósito. Não deixe de cumprir o seu propósito.